Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovic, do Comando Águia, Ministério de Avivamento. Pastor André também do Comando Águia, tá bem? E hoje nós vamos, olha o que nós vamos fazer. Vamos fazer pão para curar os enfermos, pão para consagrar as pessoas, pão para alegrar a vida, amém, das pessoas. Então, o pastor André já é padeiro, eu estou aprendendo, mando com ele, porque aqui em Curitiba nós também estamos inaugurando a Pão do Céu, amém? Uma fábrica de delícias aqui. Vamos lá, pastor André, mostra para nós como é que faz. Então aqui o apóstolo vai pegar 400 ml de água. Sim. Essa água já está meio morna, né? Já está meio morna. Sim. 400 ml de água. Não é águas vivas, amém, queridos? Mas é 400 ml de água. Isso. Tá bem? E agora? Pôr dentro da bacia. Aqui, ó. Não é brincadeira, queridos. Nós vamos fazer pão para curar os enfermos. Amém? Inteiro. Um ovo inteiro. A gente quebra dentro do copo primeiro. Você chacoalha o ovo, tá? Se ele bater, é porque tá podre. Tá podre. Se tiver firminho, é porque tá bom. Se tiver firminho, esse tá firminho, em nome de Jesus. Aqui. Amém? Pode jogar aqui dentro? É um só? Um só. Aí, queridos, ó. 400 ml de água morna, um ovo. E agora 1/3 de copo de óleo. 1/3 de um copinho desse de óleo. Deve ser o quê? Uns 150 ml? Por aí. Por aí? 50 ml. Olha só, queridos, pode fazer na sua casa. Ontem nós fizemos aqui, ó. 150 ml de óleo. Tá lá. O que mais, pastor André? Agora 3 colheres de sopa de açúcar. Dá 30 gramas Ó, por colher. você que sabe, tudo bem. Você que não sabe, essa aqui é a colher de sopa de açúcar. Pode ser o cristal refinado? Tanto faz. Tanto faz. Refinado, Tá bem, queridos? Ó. Uma. Duas. Três. Isso. Amém? Amém. O que mais? Agora uma colher rasa de sobremesa de sal. E vai dar a média 5 gramas de 5 gramas. Vocês viram que essa aqui é a colher de sobremesa? sobremesa. Ah. De sopa é essa, dá 30 gramas, e a de sobremesa dá Assim mais ou menos? Ou menos? mais cheio um pouquinho. Após. Mais cheio um pouquinho. Assim? Isso, bem cheinho. Olha lá, queridos, ó. Colherinha de sal. O que mais? Agora vai mexer essa mistura com a colher. Essa? Isso. Olha lá, queridos, vamos. Filma aqui, o missionário Cauê. Nós vamos mexer essa mistura. Amém? As coisas que o pastor André faz. Isso é uma delícia. Ele faz. Trabalha com padaria há mais de 20 anos. E agora está aqui na sede do Comando Águia em Curitiba, na rua Anne Frank. Amém? E aqui não funciona só a igreja, aqui funciona treinamento de soldados, treinamento de pastores, para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar e aí por diante. Amém, queridos? Batalha espiritual, mapeamento espiritual estratégico e aí por diante. Agora, Só assim, pastor, você mexe muito. Não, só assim. Tá. Agora são 10 gramas de fermento biológico seco. Não fazendo propaganda do fermento biológico, mas para você saber, tá bom? Que o fermento biológico seco é esse aqui, ele é mais potente que o outro. Esse é um fermento bom, Flash é um fermento bom, mais potente. Amém. Amém? Quanto que vai usar? Pode pôr. Então o apóstolo vai colocar uma colher dessa aqui. Não precisa ser cheia, lotada, né? Uma colher de sopa não lotada de fermento. Isso. Assim? Assim. Pode pôr mais um pouquinho. Só para... Às vezes pode ser que o fermento venha fraco, né? Pastor, se o dia tiver frio, o que acontece com o fermento? Usa-se mais ou menos? Usa 2 colheres dessa. Tá vendo, queridos? Tem essas manhas, né? Se o dia tiver frio, você usa 2 colheres para poder render o que tem que render. Tá bem? Tá falando de frio, 16 graus, 15 graus para baixo. Aqui em Curitiba costuma ser mais frio. Tá bem? E também é bom manter a janela fechada, a porta fechada para o pão não encascar. Tá vendo? Janela fechada, nós já fechamos lá, fechamos aqui para o pão não pegar casca. Pode mexer? Olha lá, queridos. Lembrando para vocês que Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Por isso que essa fábrica
né, que está começando, vai se chamar Pão do Céu, em homenagem ao Rei da Glória, qual nós servimos, tá bem? Independente da tua religião, eu quero dizer para você que sem Jesus você não consegue herdar a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A religião, na verdade, não leva a gente a lugar nenhum. Quem leva é o Cristo. Você pega ele. Se você ainda não conhece, chame ele para entrar em você. Tá aqui, pastor. A gente vai fazer outra medida? Eu vou fazer uma medida igual o apóstolo fez aí, né? Sim. Agora o apóstolo vai abrir o saco de farinha, que é uma farinha boa também, de Ofélia, para pão, para quem quer fazer os pão em casa, né? Dá certo no forno. Quando for fazer isso em casa, avise sua mulher para não dar problema de você deixar a cozinha cheia de farinha. Amém? Olha lá, quanto vai de farinha? Essa receita aqui, ó, o modo que o apóstolo está fazendo aqui é a mesma coisa que você fazer empada. A empada você pesa tudo e vai dando ponto com a farinha aos poucos. Aí joga um pouquinho de farinha e vai mexendo. Joga mais agora, um pouquinho. sem medida? Ou sem quilo é medida? Vai dar 1 quilo mais ou menos de farinha. Ah, tá. Então, 1 quilo, meus queridos, a gente já sabe que tem aqui nessa embalagem. Mas não joga tudo de uma vez. Joga aos poucos, vai mexendo. Joga mais um pouco, vai mexendo. Pode jogar mais um pouco ou não? Pode jogar mais um pouquinho. Aí, e agora mexe? Agora mexe para não empelotar. Glória a Deus. Nos outros vídeos vai ser editado, mas esse não vai ser editado não, porque nós vamos falando aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração para você aí. Amém? Aleluia. Nessa massa não vai sal, pastor André? Vai sal, foi 5... Tá, mas digo, não vai mais, é só aquilo. Não, só essa quantidade. Entendeu? Vocês viram, querido, como um pouquinho de sal faz toda a diferença numa massa? Por isso você é chamado de sal da terra, né, luz do mundo, porque o sal faz toda a diferença. Já comeu uma comida sem sal? Você já viu que pode ser a melhor comida que tem, se ela não tiver sal, ela não tem gosto, né? A grande maioria delas, né? Fora os doces. Aleluia. Pode pôr mais ou não? Pode pôr mais. Agora você vai dando ponto com a farinha. Não joga muito para não empelotar e vai mexendo com a colher. Assim tá bom? Assim tá bom. Aí depois, na hora que der o ponto aí, daí vai ter que pôr a mão na massa mesmo. Daí vai ter que mexer com a mão. É, queridos. Tem gente que não quer pôr a mão na massa. A obra de Deus é assim. As pessoas têm que se dedicar. Tem muita gente que cuida dos seus negócios, da sua casa, da sua família, das suas finanças, mas não quer pôr a mão na massa na obra do Senhor. Mas sabe que Deus é tão bom, abençoa todo mundo, né? Deus faz chover até para o ímpio, né? Deus envia a chuva, né? Deus abençoa, Deus traz alimento. Lá em Mateus 6,25 diz, né, que Deus alimenta até as aves dos céus que não tem bolsa para armazenar, né, o seu alimento, mas Deus sabe que elas precisam, né, de tudo isso. Então, queridos, onde Deus está envolvido, há abundância, há prosperidade, há alegria, há provisão. Amém? E que você seja mesmo essa pessoa que venha se envolver, pôr a mão na massa. Amém? Por quê? Porque quando acabar os seus dias aqui nessa terra, você vai ter que dar conta desses dias para o Senhor, o Rei da Glória, para o Senhor Jesus Cristo. Amém? O que você vai dizer para Ele? Jesus, eu vivi envolvido com o Teu reino, ou eu vivi desligado, mesmo sabendo que Ele existe. Posso por mais, pastor André? Por mais. Deixa eu só pegar o fermento aqui, aí vai dando conta. Lembrando você que a farinha de trigo, querido, significa a prosperidade, a multiplicação. Amém? O principal ingrediente para se fazer o pão. Lembra da multiplicação de pães que Jesus fez 2 vezes na Bíblia? Né? Jesus precisa apenas de um pouquinho para multiplicar. E às vezes as pessoas não querem, né, ir na casa do Senhor, se envolver com a obra de Deus. Amém? Eu também vivi muito tempo longe desse Jesus. Mas quando eu descobri, né, que Ele está vivo, que Ele responde, que Ele está ao nosso alcance o tempo todo para fazer todas as coisas conosco, Deus quer escrever Deus quer escrever a sua história junto com Ele, e não você sozinho desgarrado. Pastor André, posso pôr mais farinha ou não? Agora o apóstolo mexe um pouco melhor assim, do jeito que o apóstolo está fazendo, em movimento redondo, para não ficar acrescentado as farinhas do lado. Né? Sim, não pode pôr a mão ainda, né? Não pode pôr a mão ainda, senão
Ainda ela está muito molhada, daí vai grudar tudo na mão, tem que dar um pouco mais de conta. Isso. Você pode rapar essas farinhas aqui do lado, as que estão no fundo. E queridos, às vezes não é fácil, né? A gente aprender uma coisa nova. Tem pessoas que não querem se envolver com nada, querem ter uma vida, né, de conformismo, né, uma vida como se estivesse estacionado no imobilismo. Não quer aprender uma receita, não quer ler um livro novo, não quer aprender um idioma, quer viver do jeito que as coisas estão. Mas eu quero dizer para você, com Cristo você pode ser o que você quiser. Você pode buscar em Deus ajuda e Ele transformar toda a tua história. Como assim transformou na de tantos discípulos, tantos homens de Deus? Posso pôr mais farinha aqui? Pode pôr mais agora, pode. Não pode pôr tudo ainda, pode? Não, se quiser pôr tudo, já está quase no final do pacote. Aleluia. É assim. Queridos, imagina se essa massa fosse barro. Imagina o oleiro pegando ela, pegando barro, tendo que amassar o barro para pegar o ponto certo. Se tivesse aqui alguma pedrinha, algum pecado, alguma coisa errada, iria retirar, né? Para poder dar o ponto certo, né? Assim é as nossas vidas, a gente nasce imperfeito, né? Com a natureza de Adão, pecaminosa. Mas quando a gente encontra o Cristo, aí Ele vem trabalhar nas nossas vidas, querido, porque Ele foi convidado. Ele não vem sem convidado. Por isso você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você não pode simplesmente, né, viver nessa terra aqui despreocupado com tudo. Como é que você vai ser salvo? Tem tantas pessoas, pastor André, que se dizem tão espertas, tão sábias, sabe? E não sabem como vão ser salvas. Amém. Aí eu fico meditando nisso e falo, Pai, na verdade essas pessoas são as pessoas mais desligadas, né, que estão mais sem noção, né, em toda a terra, porque não sabem, né, para onde vão. Olha aqui para mim, você é um ser eterno, você foi criado assim como Deus Pai é Pai, Filho e Espírito. Você é feito alma, corpo e espírito. Você é um ser tritocômico, um ser trino, assim como Deus é. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não fique desligado nessa terra e não arrume desculpas falando, eu não gosto da igreja porque eu conheço alguém assim, alguém assado me fizeram isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Rei da Glória. Ele quer caminhar contigo. Amém. Aleluia, Jesus. Ele quer pegar o barro e moldar o barro e fazer um vaso. Ele não quer deixar você sem forma. Quer fazer um vaso de honra. Aleluia. É assim, né, pastor André? Agora, pô, como a gente já lavamos a mão, né? Amém, em nome de Jesus, já esterilizou com álcool, né? Agora pode rapar isso mesmo. E agora pode meter a mão na massa, né? Como Jesus fazia. Amém? Aleluia. Vai, queridos, tirar essa aliança aqui. A pastora Luciana vai entender, a apóstola, né? Foi tirada a aliança para poder. Ó, queridos. Ele lembrou de um detalhe importante, a aliança. Glória a Deus. A aliança está no... Tirar a aliança. Falando em aliança, queridos, isso aqui é profético. Amém? Esse fazer pão aqui é profético. Então nós vamos falando aqui nos textos, o Espírito Santo está ministrando. Nós oramos antes. Esse pão vai ser feito para curar os enfermos. Você deve estar falando, apóstolo, do que você está falando? Queridos, nós somos embaixadores de Cristo. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder para curar todas as enfermidades. E se você não conhece o Comando Águia, entra lá no YouTube, tem 110 vídeos lá. Você vai ver inúmeros vídeos de cura, né? Semana passada em Votuporanga nós vimos mais de 90 curas em 5 horas de ministração, pastor André. Jesus. Né? Então, tomar um gole de água aqui que o meu cameraman está me servindo, meu filho. Muitas vezes a pessoa fica 5 horas numa fila de um SUS, na fila de um posto de saúde, de um pronto-socorro para ser atendido. Escuta o pastor André, gente. E a cura acontece instantaneamente. E o cara gasta muito dinheiro ali com remédios e não tem cura, porque de repente você vai no hospital, você está com uma gripe, você volta com câncer.
Porque o médico te assusta, muitas vezes nem a mão em você ele rela. E agora na administração do apóstolo, mais de 100 pessoas, né, apóstolo? Sendo curadas instantaneamente. Em Votuporanga foi 90, tem outros lugares que tem bastante gente. Gente, eu não apresentei para vocês a pastora Gisele. A pastora Gisele ali, a minha esposa do pastor André. Ela também é cozinheira de mão cheia, está lá preparando um bolo. Para que a gente entregar o jejum, nós vamos comer. Amém? E queridos, nós fizemos uma aliança com Deus. Nós chamamos Ele para ser nosso Senhor e Salvador. O Senhor Jesus entrou na nossa vida porque nós o convidamos. Você já o convidou? Convidou Ele? Ou vai ficar olhando para cima, dando desculpa para você mesmo? Se o seu pai foi salvo, sua mãe foi salva, seu avô, é eles a salvação individual. Já pensou nisso? Tem pessoas que têm aversão a se falar do Evangelho, achando que eles vão tomar um jeito, né, pastor André? Isso. Vão tomar jeito de... pastor, tá meio grudento ainda, vai sovando, vai apertando. Agora, apóstolo, deixa eu ver. Isso mesmo. Só dar mais assim, uma amassada. Ele tem jeito. Mas para quem nunca fez, já tá ótimo. Aleluia. Glória a Deus. E agora o apóstolo a pastora Gisele vai pegar, fazendo um favor pra gente, um pano de prato úmido, e o apóstolo vai colocar aqui sobre essa massa. Nós vamos esperar alguns minutos ela dobrar de volume, daí nós vamos dar ponto e modelar os pães. Amém? Enquanto isso eu vou falar aqui sobre consagração. Amém? Queridos, o que é consagrar uma coisa a Deus? Porque esse pão que nós vamos consagrar. Vocês já viram que tem pessoas que comem coisas consagradas a espíritos malignos, a demônios, e depois elas passam mal, aquilo fica na vida dela, enquanto ela não tirar aquilo para fora. Por isso que nós damos graça cada vez que nós vamos comer, oramos pelo alimento que está na mesa, que a gente não sabe de onde veio, vem de muitas fontes, né, os alimentos, vem de muitos lados. Então, queridos, nós temos que dar graças a Deus e consagrar o alimento toda vez que fala: Pai, eu consagro esse alimento a Ti. Se foi consagrado a outros ídolos, agora eu estou quebrando o nome de Jesus para a gente poder comer. Amém, queridos? Porque diz assim o texto, fica parado aí, Cauê. Diz o texto assim, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, queridos, se há algum louvor, quer dizer, se foi oferecido para alguém, nisso pensai. Tem vezes que na tua casa você fica cantando músicas consagradas, né? Eu lembro que tem músicas consagradas que às vezes cristãos cantam, né? Tipo, eu lembro desde músicas antigas, Lucy and the Sky is Diamond, né? Que é dos Beatles, né? Lucy and the Sky is Diamond, quer dizer LSD. E a turma cantando, pai de família, tudo. Você está atraindo o que para dentro da sua casa? Os demônios que trabalham nas áreas de drogadição. Acaba uma pessoa da sua família sendo influenciada por esses demônios porque ficou cantando. Tua boca tem poder, ela diz palavras, essas palavras ecoam no mundo espiritual. Mateus 18:18 diz que se dois concordarem de algo na terra, será concordado nos céus. Assim que nós vamos fazer o pão para curar os enfermos. Se a gente consegue curar os enfermos com um toque, Jesus disse em Marcos 16:15, né? Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os meus sinais seguirão os que crerem. Os meus sinais seguirão os que crerem. No meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão os enfermos e eles ficarão curados. Então, queridos, nesse tocar os enfermos que nós entendemos como acontece, e no ministério tem milhares de curas, assim nós vamos te ensinar como funciona para você consagrar um pão para Deus. Para a hora que esse pão for dado, vendido, amém? Esse pão vai chegar na casa de pessoas e ele vai ter o efeito da oração que você vai fazer em cima dele. Amém? Isso é bíblico, isso é certeza disso acontecer. Mas diz, se alguma coisa, algum louvor, nisso pensai. Eu não quero falar mal de uma marca de maionese aqui não, mas por exemplo, a maionese mais gostosa que a gente conhece no Brasil chama-se Hellmann's. Diz na Bíblia, se alguma coisa tem algum louvor,
Nisso pensai. O que quer dizer hell em inglês? Inferno. O que quer dizer mens? Amém? Homens do inferno? Peraí. Não é igualzinha a tradução como ela deve ser, né? Mas queridos, por que está escrito esse nome lá? Ah, eu não quero nem saber. Não, se você é uma dessas pessoas que não querem nem saber, saiba. Tudo no mundo espiritual está coligado com a terra. Tudo acontece. Por exemplo, você compra um carro com o nome de um demônio. Ah, não tem problema nenhum. Você teria coragem de colocar o nome do seu gato de Lúcifer? O rei das trevas, Satanás? Amém? Não teria, né? E andar com um carro de nome Maréia, que quer dizer nome de um demônio. No mundo as coisas são consagradas, elas estão envolvidas. Às vezes na sua casa tem lá um desenho do teu filho, que foi você mesmo que comprou, que chama Pocahontas. E você nem quis saber o que significa. Significa espírito do abismo. E está cheio de coisas assim em volta de nós. Nós temos que tomar conhecimento das coisas. Hoje o Google ajuda muito, mas o Espírito Santo ajuda muito mais. Verdade. Se você pedir para o Espírito Santo, o que está consagrado aqui em volta de mim? O que está errado? Teve vezes do meu filho começar a ouvir vozes, e eu falei, que é isso, pai? A gente ora tanto por ele. O Espírito Santo falou, vocês colocaram lá para ele um lençol do Homem-Aranha. Ah, mas o que isso tem a ver? O lençol do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é inofensível, sim, mas o sinal que ele faz, que é esse aqui, é o sinal do auto-satanismo. Amém? É o sinal do auto-satanismo. Está lá dentro da sua casa. Tem algum louvor nisso? Pensai, diz a Bíblia. Se você não pensou, entrou. Se entrou, você abriu uma porta para Satanás. Se tem altar para Deus na igreja, você abre um altar para Satanás na sua casa, ele vai entrar. Ele vai operar lá dentro. Vou contar uma história para vocês. Pega uma água para mim, por favor. Querido, estava eu dormindo na minha casa, acredite se quiser. Ainda era solteiro, e eu estava numa pegada muito forte com Deus. Estava jejuando, estava orando, lendo Bíblia. Vocês terão uma base 22 vezes. Li a Bíblia toda. E lendo livros e buscando. Um dia eu dormi e acordei com a presença maligna dentro do meu quarto. Senti um arrepio dormindo, desmaiado lá. Senti aquilo e percebi que tinha alguém maligno dentro do meu quarto. Quando eu acendi a luz não tinha ninguém. Queridos, eu bati a mão na luz, ajoelhei e falei com Deus, Deus, diz na tua palavra que os teus anjos acampam ao redor dos que o temem e os livra. O que está acontecendo aqui? Cadê os teus anjos? Eu creio em toda a tua palavra, cada ponto, cada vírgula, cada tio. E fui dormir, falei, me protege, Senhor, dormi. Quando eu acordei, eu tinha um guarda-roupa antigo, de madeira maciça, que minha mãe tinha ganhado no casamento dela, então ele tinha já uns 25 anos, 30 anos, e ele tinha 6 portas, uma das portas foi arrancada por alguém, e foi colocado na horizontal, mas virado as costas do guarda-roupa de frente para minha cama. E eu acordei e falei, mas por que minha mãe entrou no quarto? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Por que minha mãe entrou no meu quarto e arrancou uma porta da minha cama em silêncio? Que eu tenho um sono muito leve, não vi ela arrancando essa porta. Acordei ainda era bem cedo, entrei no quarto da minha mãe, só morava eu e ela na época. Meu irmão estava viajando. Perguntei, por que a senhora desmontou uma porta do meu guarda-roupa? Falou, filho, eu acabei de acordar. Nem do meu quarto eu saí. Aí eu corri nas portas de casa, ver se alguém tinha entrado em casa. E qual motivo arrancar uma porta do guarda-roupa? Não desliga o vídeo não. Deus me disse que tem nesse momento agora pessoas totalmente incrédulas, né? Eu vou desligar o vídeo, falou, não vou nem escutar. Queridos, quando eu vi aquela porta arrancada, eu prestei atenção nos parafusos. Eles não foram desrosqueados, desparafusados. Eles foram simplesmente, aquela porta foi arrancada, mas eu não ouvi barulho. Foi arrancada e ficaram ferpas no lugar dos parafusos. E eram 3 dobradiças com 6 parafusos em cada uma, são 18 parafusos, queridos. Numa porta, num guarda-roupa de madeira maciça, né? Que não é fácil de você arrancar uma porta dessa. Ainda mais virar de costa. Por que virou de costa? Agora está para você, por quê? Porque diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responderei, e te anunciarei
coisas grandes que você não sabe. Como eu não tinha a resposta do guarda-roupa, eu chamei a Deus e falei: Deus, me explica o que está acontecendo aqui. Aleluia. E Ele veio me explicar. Falou: está vendo essa porta de guarda-roupa? Muitos anos atrás você colocou um grande adesivo nessa porta, por dentro está virado para você, e escrito Death Pilot, piloto da morte, uma caveira, né, em caricatura, irmãos. Não era caveira demoníaca que dava medo nas pessoas, uma caveira em caricatura, consagrada a um demônio. O que aconteceu? O Espírito Santo falou comigo no meu coração, um testemunho interior. Ele falou comigo: filho, você colocou por livre e espontânea vontade esse adesivo lá, e você abriu um altar dentro do teu quarto para Satanás entrar, e como você fez através do teu livre-arbítrio, foi você que quis fazer, eu assim o permiti, e esse demônio tem acesso à sua casa devido a esse adesivo. Então imaginem, queridos, o tanto de coisas que entra na nossa casa que é consagrado. Então por isso nós vamos consagrar o pão. Estou dando um testemunho para vocês aqui, mas eu tenho vários, não posso deixar muito extenso. Agora nós vamos falar sobre a consagração do pão, sobre o que você pode fazer para você consagrar suas coisas para Deus. Vocês sabem, quando as pessoas nascem, elas são apresentadas para Deus, é feita uma oração, falando: Deus, essa pessoa que nós consagramos a Ti, um filho, amém? Agora nós vamos começar a falar do pão, amém? Amém. Vamos lá. Apóstolo, quer vir falar? Não? Amém, amém. Fala agora para nós, o pastor. O pão aqui, ó, só terminando no final da receita, a hora que o apóstolo deu o primeiro ponto dele aqui, né? Cobriu com um pano úmido, guarda aqui dentro do micro-ondas. Guarda dentro do micro-ondas. Dentro do micro-ondas. Sim. Vamos lá, filma lá. Oi? Guarda dentro do micro-ondas com um copo de água aqui dentro, para que a massa não venha encascar. Esse é um segredo, que principalmente se o tempo estiver seco e tiver muito calor. Amém? Aleluia. Amém. E agora, pastor André, como é que é a continuação aqui? A continuação então, aqui a massa já está puxando, ó. Isso aqui se chama uma esponja. É a mesma coisa que é feito no pão panetone, por isso que sai aquela massa macia, gostosa, né? Porque é feita uma esponja igual essa aqui. Então ela já está dobrando de volume, né? Então, em média 30 minutos, você pode deixar ela crescer e dobrar de volume. Então agora o apóstolo vai tirar a massa para fora, né? Aí a gente vai abrir um saco de farinha para untar a Para mesa. jogar aqui. Legal. Ontem eu fiz cueca virada. Ontem nós fizemos. Vamos fazer a receita cueca virada depois, né, pastor? E vamos pregando a palavra de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Dá glória a Deus aí, pô. Glória a Deus! Oh, aleluia. Glória! Um pouquinho de farinha na mesa. Só para poder espalhar, né? Isso, para não grudar na mesa, né? Só assim, né, pastor? Só assim. E Olha lá, queridos, vocês estão vendo? Oi? Agora tem que fechar a mão e sovar na massa. Ah, é assim? É. Vai virando ela assim, né? Vai virando, vai batendo ela assim. E vai sovando. Tá vendo, queridos? Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que a palavra de Deus faz com a gente? A palavra de Deus, ela nos esbufeteia. A palavra de Deus, ela vem, queridos, para nos edificar. Só que ela também vem para nos exortar. A maneira que nós vivíamos, amém, não agradava ao Rei da Glória, né? Nós tínhamos a natureza adâmica, a natureza do pecado. Por isso se manifestou Cristo, né? Para nos trazer essa nova história, para o seu nome ser escrito no livro da vida. Mas o ser humano às vezes precisa levar umas palmadas, não precisa, pastor André? Preciso. Para poder entrar no eixo. Mas diz na palavra de Deus que Ele só repreende o filho que ama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu querido, se você quer ser edificado, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, você não
está vendo essa receita aqui? Só para você aprender a fazer o pão que cura enfermos. Você está aprendendo essa receita aqui para você já dobrar o teu joelho em onde você está. Agora, dobra o teu joelho e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, me liberta, liberta a minha casa, liberta a minha família, me traz luz. Eu quero ser chamado de filho. Que sabe de uma coisa, queridos? Todo mundo pensa que é filho de Deus, e deixa eu te ensinar. Todos somos criaturas de Deus, mas filhos somente se você aceitar Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ser adotado, porque o único legítimo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então nesse momento, dobra o teu joelho, não espera mais nada não. Você pode estar falando assim agora: tem alguma coisa me segurando para mim dobrar o joelho. Mas você que é dono da sua vida, vira de uma vez, sabe? Vira a mesa da tua história. Glória a Deus, Pai. Cauê, presta atenção aqui. Queridos, Jesus quer mudar toda a tua história. Ele não quer entrar só para fazer uma participaçãozinha, não. É Ele que vai brilhar na tua vida. Amém. Se você está sentado, né, no cockpit da tua vida, você já bateu o carro várias vezes, agora Jesus vai sentar e Ele vai direcionar para você através do seu Espírito Santo. E Ele vai acelerar aquele carro com você dentro. Amém? Ele vai escrever a história com você. E você vai ter uma nova vida em nome de Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa, se você nunca fez isso, eu quero pedir para você: fale a palavra mais bonita que você tem no teu coração para Jesus. Chama Ele de lindo, maravilhoso, Deus forte, todo-poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Vai falando aquilo que vem no seu coração, querido. Alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Amém. Queridos, porque Ele vai dar forma para você, vai dar ponto para você. E no dia que acabar a tua vida, você vai entrar na Nova Jerusalém aplaudido por anjos. Glória a Deus. Oh! Amém. E você vai ter um encontro com o Rei da Glória. Sabe quem vai servir o grande banquete? Ele não mudou. Jesus Cristo vai vir com um garçom, falando: ó, eu não mudei. Antes eu lavava o pé dos discípulos, mas agora eu vou servir você. Amém, Senhor. Quer ser o primeiro? Seja o último. Bendito é o nome. Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer ganhar? Aprenda a perder. No reino de Deus é assim. Satanás às vezes fala para você: guarde tudo que você tem, né? Seja uma represa. E Jesus está falando: ei, seja um rio. Seja um rio, porque cada vez que você der, uma outra medida vai ser dada para você. Glória a Deus. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Deus tem um mistério. O reino dele não trabalha como trabalha o reino de Satanás. Agora tá mais uma amassada. Essa última amassada que o senhor dá, nós vamos modelar os pães. Isso. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tá tudo Glória a arrepiado aqui. Deus. A unção tá aqui. Apóstolo, eu queria que você dar uma palavrinha aqui para a turma. Vem, tem algo no seu coração tremendo para falar para a turma. Já lá vem, querido, já está ali. Vem, apóstolo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eita. Pastor, nós vamos passar isso aqui no cilindro ou não? Essa massa aqui, ela não precisa passar no cilindro. Ah, entendi. A cueca virada e a massa doce que nós vamos fazer, aí vai passar no cilindro. Isso aqui é só na mão mesmo. Na mão. Aleluia. Apanhou, mas agora vai engordar o povo. Amém, Jesus. Amém? Amém. E agora? Agora o apóstolo vai ficar aqui, né? Assim. Olha lá, queridos, olha como é que o padeiro tem jeito para as coisas, ó. Hã? É igual quando eu tinha 12 anos de idade, a minha avó falou: não vai ficar na rua, vai trabalhar na padaria para aprender uma profissão. Que idade você começou? Com 12. Eu também, comecei a trabalhar com 12. Né? Então, Aí, você que tem os seus filhos, amém? Deixa crescer de qualquer maneira não. Coloca um trabalho para ele, entendeu? Num tempo, todo dia, algumas atividades para ele fazer, para ele crescer aprendendo, lavar uma louça, né? Jogar um lixo fora, para ele ter um espírito de equipe, para ele ver que tudo nessa vida é batalha, tudo nessa vida é
tomar da força. Amém, queridos? Então não deixe seu filho viver de qualquer maneira, não. Cuide, sabe? Cuide do que ele está fazendo, do que ele vai fazer. Eles começam a dar valor no dinheiro, no trabalho. Amém? Como a minha avó falava, né? Ela sempre dava obrigação para mim. Vai lavar o tênis, vai lavar a roupa. Ela falava quietos na época, né? Ela não deixava, sempre tinha uma obrigação. Aqui, olha aqui, gente, ó. Pera aí que a câmera vai pegar. Agora que nem eu falei pro apóstolo ontem, né? Aí você vai esticando a massa devagarzinho para ela fazer o véu. Ó, se ela fazer esse véu aqui, ó, já sem arrebentar, mas que nem o apóstolo fez a cueca virada ontem, por ser a primeira vez com a delícia ficou boa, né? Só que a cueca virada não é esse ponto completo, mas o pão tem que dar esse véu aqui. Amém, querido? Se ficar bem fininho não pode rasgar. Aí, porque daí você sabe que a massa tá boa. Então você pega um pedacinho e faz isso aí, né, pastor? Esse é o véu, aí a massa tá boa. Amém? Amém. Aleluia. Aí agora aqui, apóstolo, 4 pedaços iguais. No caso, essa forma aqui que ela já está untada com margarina. Olha lá, querido, untar com margarina é você esfregar a margarina. Isso aqui é para quem não sabe, né? As donas de casa estão dando risada das vezes. Aqui vai caber 3 pães, então o apóstolo vai cortar 3 pães, mais ou menos do mesmo tamanho. Então não 4, 3, né? Então a massa deixa ela de uma grossura padrão aqui, né? Sim. E dá para medir pela mão aqui, ó. 1, 2, 3. Peraí. Amém. Glória a Deus. Assim, pastor? Isso. Né? Ou essa que tá maior? Isso. Se tiver maior, tira um pedacinho com a mão, transfere aqui para equilibrar da massa. Né? Pronto. E agora como é que nós vamos preparar isso aqui? Agora aqui, deixa aqui no cantinho, puxa a forma para cá, daí aqui nós vamos fazer assim. Ó, estica a massa aqui, ó, em forma de pão filão. Já nós vamos consagrar, querido. Não abandona, não. Aqui o apóstolo vai Pão deixar como? Pão, tipo pão filão. Pão filão, queridos. Filão. Aí aqui o rolo, né? Pega o rolo, daí Olha lá, vai queridos. esticar. Tem gente que usa no lugar do rolo copo. Cuidado para não cortar a mão, quebrar o copo. Quebra o copo, copa a mão. Né? Então use as ferramentas apropriadas. Tá, querido? Rolo de plástico branco, né? De preferência. A gente tentou colocar as coisas tudo de inox aqui para não ter... Por causa da saúde. Tem que ser tudo de plástico. Aqui, ó. Aí eu posso vir aqui, né? Olha lá, queridos, olha que chique vai ficando. Como Deus gosta das coisas tudo certinho, tudo padrão, a gente também faz tudo padrão. Tudo bem retinho, tudo bonitinho. Aleluia, Deus. Aí aqui para quem for enrolar o pão, ó, dá uma esticadinha assim, ó, Na aqui, ponta. para ela vir enrolando bem bonitinho. Aí. Não precisa apertar. Só bem assim, só. Só vem enrolando assim. Tá vendo? Sempre sem encarcar muito. Porque se apertar muito o pão não desenvolve. Se deixar o pão mais solto aqui, ele desenvolve mais. Legal. Aí, puxa aqui. Ah, no final também dá uma... Entendi. Você pega a pestaninha dele aqui, dá uma ajeitadinha para ficar bem bonitinho. Olha lá, queridos. Vai ser uns pão de casa do manto depois. Depois você pega uma margarina, uma manteiguinha, né? E papá. Um doce. Se o apóstolo quiser esticar uma. Agora sou eu, queridos. Ó. Se tiver ruim, pode virar a massa. Isso mesmo. Aí vai ajeitando a massa para ela sair bem assim, com um padrão assim, mais ou menos de massa com a mão. Olha, quem não tem experiência. Glória a Deus. Queridos, eu vou ser ousado. Eu vou tentar enrolar esse pão aqui. Posso? Pode, com certeza. Posso? Aqui a gente faz assim. Isso. Né? Ela vem enrolando suave. Tá ficando do mesmo tamanho ou não? Vai
Fica meio tamanho. Uhum. Desse jeito mesmo. Isso. No final, querido, você dá uma... Uma pestanadinha aí. Isso. É isso? Isso mesmo. Olha lá. Amém. Não fica igualzinho do André. Não, mas o tá André, bom, ficou o bom. André tem as manhas. Tá, mas tá ótimo. Passa lá, pastor. Tá. Não, você faz isso aqui que eu quero falar alguma coisa antes de terminar. Queridos, André, a gente pode começar a consagrar o pão? Amém, pai. Amém? Querido, como é que a gente vai consagrar o pão agora? Tá? Você vai, com toda a sinceridade do teu coração, você vai orar sobre o pão. Você vai liberar palavras. Se ninguém quebrar essas palavras no mundo espiritual, ninguém vier dizer que não concorda, amém? Elas vão acontecer, elas vão se tornar realidade. Por quê? Porque diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, né, tudo que concordarem na terra será concordado nos céus. Amém? Então está aqui eu, pastor André, missionária Larissa, missionário Cauê, pastora Gisele, então missionário Arthur, né? Então vai todo mundo concordar quando eu fizer essa oração. Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos lá, vamos orar? Pastor André, estenda as mãos para cá. Querido Deus Santo e Poderoso, Senhor Jesus, Papai, nós consagramos esse pão a Ti e nós intencionamos que as pessoas que comam, que vão comer esse pão, que elas sejam saradas e curadas, meu Pai, porque assim nós estamos decretando, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, quando as pessoas comerem, que elas sejam libertas de todo tipo de maldição hereditária, de toda feitiçaria, de toda palavra contrária, pessoas que proferiram palavras de derrota, ou até inveja, diz na tua palavra que inveja seca até os ossos, mas em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos a Ti, e as pessoas que assim comerem, serão livres de enfermidades na hora, meu Pai, só vão perceber depois, não vão saber nem porquê, mas foi porque elas comeram o pão do céu, o pão foi consagrado, meu Pai, assim nós podemos consagrar outras coisas. Nós consagramos e decretamos que cada um que comer vai ter, Senhor Jesus, um encontro contigo, vai conhecer, ó meu Pai, o verdadeiro pão da vida, que é o Senhor Jesus, e assim, ó meu Pai, que famílias sejam restauradas, casamentos, relacionamento de pais com filhos, em nome de Jesus, que toda sorte de bênçãos venha acontecer, e o Teu nome vai ser glorificado e exaltado, meu Pai. Assim todos os pães que saírem, meu Pai, dessa pequena fábrica, em nome de Jesus, ó Deus, serão para o Teu nome ser glorificado. Amém. Amém? Vocês concordam? Diz amém. Amém. Está fraco? Diz amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, queridos. E assim vai ser. Agora, pastora Adélia, isso aqui vai para o forno. A quantos graus, mais ou menos? Agora, apóstolo, nós vamos pegar um pano úmido, né? E pôr por cima. Por quanto tempo? Aqui o crescimento é 30 minutos. No forno de casa, como esse aqui, como aquele de fogão, a 180 graus, por mais ou menos 30 minutos, 35 minutos. Amém, queridos? Forno convencional, 180 graus, mais ou menos 30, 35 minutos. Você vai olhando. A hora que sair, não come quente não, espera um pouco, né? Passa a faca e... De repente, a pessoa que está assistindo tem um forno maior em casa, a gente não sabe. Aí é 160 graus, 25 minutos. Amém? Amém? Amém, queridos? É fácil fazer pão, né? Mas o legal é você consagrar as coisas da sua casa. Amém, pastor André? Vamos dar bênção para o povo que está em casa? Querido Deus, em nome de Jesus, que quem assistiu o vídeo seja abençoado. Se você está com dor em algum lugar agora, coloque a sua mão onde você está sentindo dor, para que você saiba, amém? Que as palavras têm poder. Em nome de Jesus, nós destruímos essa dor na sua vida agora, para que ela saia e nunca mais volte, e você seja curado e restaurado, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Shalom, shalom, queridos irmãos. Ó, como é que ficou o pão para cura. Amém? Tá quente e tá fofinho, né, pastor? Gostei do forno. Amém? Amém. Tá aí, queridos, faça também. Deus abençoe, tchau, tchau.